Olá pessoal do Progresso Vestibulares, eu sou o professor Lincoln e vamos para mais uma aula. Na nossa aula de hoje nós iremos falar sobre radiciação, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as nossas regras de radiciação, né? Entre outras propriedades, né? Propriedades básicas, né? Algo que vocês vão precisar aí para utilizar no concurso, ok? Então vamos lá. Então, a definição, né? Vamos para a definição. Radiciação, né, é uma operação, né, matemática, assim como adição, subtração, multiplicação e divisão, né? E ela é a operação inversa da potenciação. Então, assim como nós utilizamos lá a multiplicação, quando eu quiser fazer o processo reverso, eu utilizo a divisão. A divisão é o processo inverso da multiplicação. Já a potenciação, o inverso da potenciação é a radiciação, certo? A raiz ela pode ser exata ou não, né? Como, por exemplo, raiz de 4, né? Raiz quadrada de 4, né? A gente pode falar dessas duas formas, raiz ou raiz quadrada. Ela já se encaixa automaticamente como uma raiz quadrada, tá? Quando ela é exata, né, nós chamamos isso de quadrado perfeito. O que seriam os nossos quadrados perfeitos, né? Por exemplo, né, como eu já disse, né, no comecinho aqui, raiz de 1. Né? O que seria uma raiz de 1? Né? Por exemplo, que número vezes ele mesmo, então uma raiz quadrada, eu precisaria de a operação inversa, né, da potenciação, ou seja, que número que elevado ao quadrado, né, deu 1, ou seja, que número multiplicado por ele mesmo, né, duas vezes, né, chegou em 1? O próprio 1. Então, esse é um quadrado perfeito. Nós temos outros, né, ao longo lá da tabuada, né, a gente chama isso de múltiplos, na verdade, né. O 4, né, o 4 é um quadrado perfeito, pois, né, 2 vezes 2 é 4, então a raiz quadrada de 4, ou a raiz de 4, é 2. Nós também temos ali o 9, né? O 9 também, a raiz de 9 também é um quadrado perfeito, né? Porque raiz de 9 é 3, ou seja, 3 vezes 3 dá 9. Né? Então, a raiz quadrada de 9 é o processo inverso, né? 3 ao quadrado é 9. Então, que número foi elevado ao quadrado que chegou em 9? O 3, né? O 9, né? Nós temos ali também o 16, que é 4 vezes 4, ou seja, raiz quadrada de 16 é 4. Nós temos a raiz quadrada de 25, né? No caso é 5, né? Então 5 ao quadrado, ou 5 vezes 5 é 25, e assim por diante. Tá? Nós temos outros, né? 6 vezes 6, 36, 7 vezes 7, 49, ou seja, raiz de 36 é 6, raiz de 49 é 7, né? 8 vezes 8, 64, então a raiz de 64 é 8. 9 vezes 9, 81, então a raiz de 81 é 9, né? E a gente vai aprender um processinho aqui para poder, né, a operação exata, né, para a gente poder fazer esse cálculo, além de simplificação de raiz. Nem todas as raízes elas são exatas, né? Essas que eu falei, né, seriam os nossos quadrados perfeitos, né? Temos os cubos também, né? Então seria a utilização ali, né? A mais comum é a raiz quadrada, né? Ela pode vir, né, com esse númerozinho 2 aqui, que a gente chama ele de índice, né? Então, na raiz quadrada, né, esse númerozinho 2 aqui é o chamado de índice. Então, o índice de uma raiz quadrada é o 2, ok? Já na raiz cúbica, o índice é o 3. Na raiz quarta, o índice é 4. Nossa, professor, a gente tem raiz quarta? Tem, né? Nós podemos ter infinitos números ali no índice da minha raiz. Podemos ter infinitas formas, né, de raízes aí, tá? O do cubo, qual que é a diferença da raiz quadrada para a raiz cúbica? Que número que foi elevado ao cubo, né, que deu aquele valor, né? Então, por exemplo, raiz cúbica de 8, eu sei que é 2, porque 2 ao cubo é 8, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, ó, 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2, eu vou ter o número 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2, certo? Professor, preciso decorar? Não, não precisa. Eu vou ensinar um processo aqui que é bem fácil, né? Pela forma de fatoração, né? A gente vai fatorar o número e a gente consegue determinar ali, resolver uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, né?
Vou ensinar para vocês também que, por exemplo, a raiz quadrada de 8 não é exata, né? Porque não existe nenhum número multiplicado por ele mesmo que dá 8, né? Nenhum número exato, né? Olha lá, 2 vezes 2 é 4, então a raiz quadrada de 4 é 2. Depois é 3 vezes 3, que dá 9, né? Então a raiz quadrada de 9, né? Dá 3. A raiz quadrada de 8 ali, ele está entre a raiz quadrada de 4 e de 9, né? Então ele não dá exato, né? Não é um quadrado perfeito, né? Então eu vou ensinar isso aí para vocês também, certo? Vamos lá. Ela é representada por um radical, tá? Essa operação aqui, né? É o nosso radical. Esse N é o índice da minha raiz. O A, né? O A é o número, né, da minha raiz, de dentro da minha raiz, né? Ele é o radicando. E o B é a raiz, né? Então, na potência, o resultado de uma potência é potência, né? O resultado de uma multiplicação é produto. O resultado de uma divisão é quociente. O resultado de uma raiz, né, é chamado de raiz, né? Então, na radiciação, o resultado, né, dessa operação é chamado de raiz. Então, a raiz quadrada, ó, raiz quadrada exata. Então, na radiciação, nós temos a raiz, né, exata, onde teremos um valor exato para a sua representação. Nesse caso, chamamos o resultado de um número racional. Então, uma raiz, né, de um número exato, ele entra, se encaixa no número racional. Lembra lá que eu falei para vocês, né, lá na aula, né, de conjuntos numéricos, né, nos conjuntos dos irracionais, quem são os números irracionais? Raízes de números primos. Raízes de números primos são números irracionais, né? Aqui a raiz quadrada de 4 não é um número primo. 4 não é número primo, né? Então, e a gente sabe que 2 ao quadrado é 4, ou seja, né, a raiz quadrada de 4 é 2, tá? Existem duas formas de a gente fazer essa conta, né? Eu vou fazer aqui com vocês aqui, claro que é bem simples, a gente sabe que a raiz quadrada de 4 é 2, mas eu vou ensinar para vocês o porquê que é 2. Esse 4, eu posso transformar ele num, ó, raiz quadrada, né, de 2 ao quadrado. Concorda comigo? Olha lá, raiz quadrada, né, deixa eu trocar um pouquinho aqui minha cor aqui, né? Eu gosto de utilizar algumas cores aqui para a gente trabalhar um pouquinho melhor, né? Então, ó, uma raiz quadrada, né, de 4 é a mesma coisa que uma raiz quadrada de 2 ao quadrado, certo? Por que a raiz quadrada de 4 dá 2, né? Porque, vejam, nós temos ali, eu troco ali, né? A gente sabe ali que o 4, né? O 4 é a mesma coisa que um 2 ao quadrado. Professor, como que eu sei que um 4 é a mesma coisa que um 2 ao quadrado? Vamos aqui no cantinho aqui esquerdo, aqui, ó. Vamos fazer essa conta aqui, olha aqui. Então, ó, 4, a gente vai fatorar esse número 4. Olha lá, como que a gente fatora esse número 4? Usa aquele processo que vocês confundem muito com o MMC, né? Mas não é o MMC. O MMC utiliza do processo de fatoração, né? E eu vou fatorar ele em fatores primos. O que é fatoração? É pegar um número e dividir por seus múltiplos, né? Fatores, lembra lá na multiplicação, né? Ordem dos fatores, não altera o produto. O que é isso? Fatores são números que estão sendo multiplicados. Então, por exemplo, eu sempre começo pelos números primos, né? Os menores, né, números primos. Então, o primeiro número primo que nós temos é o 2, depois o 3, depois o 5, né, o 7. 9 é primo? Não, porque ele é múltiplo de 13, então não se encaixa no padrão. O 11, né, também é um número primo. O 13 também é um número primo, né? Gravem esses números aí que é bem importante, né? Então, eu começo lá pelo 2. 4 dá para ser divisível por 2? Se não der, a gente pula para o próximo número, tá? Mas a gente não finaliza a operação enquanto eu não conseguir dividir o meu número inteiro, tá? Então, ó, 4 pode ser dividido por 2? Sim, então eu coloco 2 aqui. 4 dividido por 2 é 2. Aí, 2 dá para dividir por 2? Né? O próprio número, né? Sim, então divide, dá 1. Se eu multiplicar esse 2 vezes 2 aqui, né, que nós temos aqui, se eu multiplicar, né, esse 2 vezes 2, o que nós vamos ter? Nós vamos voltar no 4. A ideia não é essa, não é a gente voltar no 4. A ideia é a gente vai reescrever esse meu número, que é um 4, só que eu vou trocar ele por um outro, né? É igual escrever, trocar 6 por meia dúzia, né? Tem a mesma, né? O mesmo valor, né? Simboliza o mesmo valor. Então, esse 4, eu vou fazer o quê? Parzinhos. Por que eu vou fazer parzinhos com ele?
Porque a minha raiz é uma raiz quadrada, ou seja, eu preciso determinar pares, né, de mesmo fatores, né, ou seja, é uma repetição, né, de fatores, né, duas repetições dos meus fatores, ou seja, dois números iguais que se multiplicam, que vai dar o meu número 4, porque é uma raiz quadrada. Raiz quadrada é o inverso da potência. Então, no caso, eu vou juntar esse 2 com esse 2 aqui, ó. Então, eu fiz um parzinho. Ah, se for uma raiz cúbica, eu vou fazer triozinhos, né? Se for uma raiz quarta, eu vou fazer grupinhos com 4. Se for uma raiz quinta, eu vou fazer grupinhos com 5 e assim por diante. Então, esse 2 aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2, que a gente vai transformar ele num 2 ao quadrado. Ou seja, 4 é igual a 2 ao quadrado, certo? E aí, por isso que nós temos ali essa troca, né? Então, nós temos essa informação aqui, ó, que ela é muito importante, tá? Ela é muito, muito importante mesmo, tá? E como a raiz e a potência são operações inversas, olha aqui, esse radical aqui, ó, corta com o meu expoente, né, interno do meu radical, e aí nós temos como resultado, né, nós temos ali como resultado o meu número 2. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Mas, professor, eu preciso fazer todo esse processo? Não, se você já sabe qual é o resultado, então permanece dessa forma. Trouxe ali um outro exemplo, o 81. Vamos lá, vamos fazer a fatoração do 81. Vou fazer aqui mais para o meio do slide aqui, ó. Então, vou pegar aqui o 81, certo? E vamos fatorar ele. Ah, professor, eu sei que raiz quadrada de 81 é 9. Isso, vamos chegar lá no 9, então. Ah, eu começo dividindo por 9? Não, a ideia é sempre dividir pelos números primos. 9 não é um número primo. Porém, 81, lembra uma regrinha, né? Se a gente somar os meus algarismos, né? Se a gente somar os meus algarismos, o que nós vamos ter? Se eu somando eles aqui, ó, 8 mais 1 é 9. Ou seja, quando eu somo os meus algarismos, e ele for o resultado for um múltiplo, né, de 3, quer dizer que ele pode ser divisível por 3, né? Por exemplo, aqui, ó, 64, né? 64 eu sei que é 8 vezes 8, né? Então, ó, 6 mais 4 dá 10. 10 não é um múltiplo de 3, né? 10 não está na tabuada do 3. Mas, ó, 8 mais 1 é 9. 9 é um múltiplo de 3. A gente já fez isso, né, na questão passada, né? Então, vamos lá. Então, eu vou começar, começo pelo, né, desde o começo, desde o primeiro número primo. O 2, posso dividir 81 por 2? Não, não posso. 81 não é um número par, né? Todos os números pares são números terminados em zeros, em 2, 4, 6, 8, né? Então, 81 não é um número par, então não posso dividir por 2, tá? Então, eu vou testando outros, né? Se fosse um múltiplo de 5, todos os números terminados em zeros e 5 são múltiplos de 5. Tem várias regrinhas aí, tá? Aqui 81 é um múltiplo de 3, então o próximo número primo é o 3. Então vamos lá para o 3, então. Quando eu divido 81 por 3, a gente já fez essa continha aqui, né? Dá 27, né? Olha lá, 27. Se eu somar lá de novo 2 mais 7, dá 9. Então quer dizer que o 27 é um múltiplo de 3. Então eu consigo... E 27, né, tá na tabuada do 3. 3 vezes 9 dá 27, né? Então, até me ajuda, né? Olha lá. Então, se eu pegar aqui, ó, 3, né? 27 dividido por 3 dá 9. Continuo. 9 também é múltiplo de 3, então continuo. Eu nunca vou parar enquanto eu conseguir fazer essa divisão. 9 dividido por 3 vai dar 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Encerro aqui a minha operação. Se eu multiplicar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, vai chegar no 81. Essa é a ideia. Nunca é alterar os meus valores. Isso não é MMC. MMC é mínimo múltiplo comum. Aqui a ideia não é MMC, tá? Então, o que eu vou fazer, professor? Eu vou juntar esse 3 aí, vai dar 3 elevado a 4? Tá, dá 3 elevado a 4, tá certo. 3 elevado a 4 é 81. Mas como nós estamos trabalhando uma raiz quadrada, como assim, professor, uma raiz quadrada? Não é raiz de 81? Ó, quando eu não tenho, olha lá, note, né? Olha lá, note que não precisamos inserir o índice 2 quando se trata de uma raiz quadrada, certo? Então, eu não preciso, né? Eu não preciso colocar o numeralzinho 2 aqui no meu índice, né? Não preciso colocar quando ele for uma raiz quadrada. Isso daqui já significa que é uma raiz quadrada, ok? Então, eu não preciso. Então, eu não vou juntar esse 3 à quarta aqui, porque a ideia de uma raiz quadrada é juntar parzinhos.
Então, só numa raiz quarta que eu vou juntar grupinho aqui com 4. Eu juntava esses 4 números 3 aqui, né? Ó, 4 repetições da minha base 3, então é 3 a quarta. Mas como a gente está trabalhando com uma raiz quadrada, eu vou fazer parzinhos. Então, esse 3 com esse 3 é um parzinho, ou seja, vai dar 3 ao quadrado. E esse 3 com esse 3 aqui, 3 ao quadrado. E é uma multiplicação, ou seja, né? A gente não faz 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, quando eu formar os meus grupinhos, meus parzinhos, eu também vou fazer o quê? Uma multiplicação. Ou seja, 81 é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ok? Certo? Se a gente entrar naquelas regrinhas lá de potência que a gente viu aula passada, ó, a gente pega aqui, né? O 3, desculpa, pega aqui o 3, ó, multiplicação de bases iguais, mantém a base, soma os expoentes, 2 mais 2, 4, certo? Volta aqui também. Então, tudo, né, segue a mesma regra, né? Então, vamos substituir o 81, olha lá, a regra é essa, né? Substituir o 81. Aqui eu vou colocar o índice 2 só para vocês verem o que a gente está fazendo. Olha lá, coloco o 2 aqui, ó, 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. O que acontece agora, professor? Agora, como todos os números, né, o índice e todos os números dentro da raiz são iguais, eu cancelo todo mundo. Então, eu só vou tirar a minha raiz, né, quando eu puder cancelar todos os números. Então, ó, esse 2 é igual ao do índice, o 3 vai para fora. Esse 2 aqui também é igual ao do índice, vai para fora. Automaticamente eu cancelei toda a minha raiz. Ou seja, vai para fora aqui, né? Deixa eu pegar aqui, trocar de cor aqui, para a gente trabalhar. Vou fazer de vermelho aqui mesmo. Abriu aqui para mim. Então, ó, sobra o quê? 3 vezes 3, né? Porque cancelou, né, os quadrados, né? Então, o que a raiz faz? Ela faz isso, ela cancela, a raiz quadrada cancela os valores que estão ao quadrado dentro dela. É a operação inversa, né? Se eu estou multiplicando um número por 2 e dividindo por 2 ao mesmo tempo, eu cancelo, né? Então, 3 vezes 3 é 9. Ou seja, raiz de 81 é 9. Ou seja, 9 vezes 9 é 81, certo? Professor, mas eu precisava passar por todo esse processo? É só para vocês entenderem, né? Eu peguei algumas raízes aqui, né? Quadradas, né? Ou seja, raiz quadrado perfeito, né? Para vocês já relembrarem alguns desses números que eu posso ir direto. Mas nem todos, né, vão chegar nesse mesmo ponto. Observem aqui esse outro exemplo que eu deixei para vocês. Por exemplo, esse exemplinho aqui, ó. Raiz de 0,64. Nossa, complicado, né, professor? Como que eu vou saber que número vezes ele mesmo dá 0,64? Exatamente. A gente precisa lembrar que 0,64, né, lá em potência, né, não é a mesma coisa que 64 dividido por 100? Olha lá, minha vírgula, né, deslocou 2 casas aqui, né? Então eu volto 2 casas, multiplico, né, em cima por, né, tem 2 casas, então multiplico por 100, né? Se fosse uma casa só, multiplicava por 10. Só que eu também tenho um númerozinho 1 aqui, tudo que eu faço em cima. Como assim, professor? Isso daqui também, pessoal, ó, o que é 0,64? 0,64 é 0,64 sobre 1, né? Para eu remover a vírgula, lembra lá na divisão? Eu multiplico, né, em cima e embaixo pelo mesmo valor, ó. Tudo que eu faço em cima, eu também tenho que fazer embaixo. Olha lá. Nossa, professor, né? 0,64 é um número racional. Todo número racional pode ser escrito como fração, né? O 2, olha lá, o 2 lá em cima, né? Vou fazer lá em cima o 2, né? Ó, o 2 é a mesma coisa que, né, 2 vezes 1. Ou é a mesma coisa que 2 vezes 1 sobre 1. É a mesma coisa, né? Então, todo número inteiro pode ser representado como um número racional, né? Então, um número racional é uma fração, né? Uma divisão, né? Como é que fica aqui, ó? 0,64 vezes 100 dá 64. 64 sobre 100. Eu só mudei a forma de escrever meu número. Se eu pegar o 64 e dividir por 100, eu volto em quem? Eu volto no 0,64. E aí fica uma raiz gigante aqui, ó, né? Fica uma raiz gigante aqui, ó, de 64 vezes dividido por 100. Tem uma propriedade, né, de raízes que diz que se eu tiver uma raiz
em uma divisão, eu posso dividir ela em duas raízes. Da mesma forma que se eu tivesse ali embaixo, olha lá, vou mostrar para vocês um outro exemplo ali, ó. Vou pegar aquele mesmo exemplo ali, ó, vou colocar aqui embaixo, aqui, ó, fazer só para mudar uma coisinha aqui, né? Ó, então aquela raiz de 81 é a mesma coisa que uma raiz quadrada, né? Certo? De 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Eu posso representar isso dessa seguinte forma. Raiz quadrada de 3 ao quadrado não é uma multiplicação? Então, multiplica por raiz quadrada de 3 ao quadrado. Olha que interessante. Eu posso dividir a minha raiz em uma raiz igual, tá? Ambas as raízes aqui, ó. Raiz quadrada, aqui também vai ser uma raiz quadrada e aqui também vai ser uma raiz quadrada. Não posso esquecer disso, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu troco essa minha raiz, como ela não tem índice, eu não preciso colocar esse índice, certo? Ela vai ficar aqui, ó. Quando não tem um número, quer dizer que ela é um número 2, né? O índice 2, uma raiz quadrada. E eu posso dividir ela numa raiz quadrada de 64 e uma raiz quadrada de 100. Se eu fatorar o 64, eu vou chegar no 8 ao quadrado, por exemplo, né? Vou chegar no mesmo, só que, né, 64 vai dar tudo por 2, né? Eu vou fazendo parzinhos com 2, né? Vou conseguir fazer 3, né? 3 parzinhos de 2, né? E aí a gente cancela as raízes, então 64, raiz de 64 é 8, raiz de 100 é 10. Lembra desses números quadráticos, né? Isso facilita muito, eu não preciso ficar fazendo esse processo de faturação a todo momento, tá? Então, raiz de 64 é 8, raiz de 100 é 10. Dá para simplificar? Lembra, tenho sempre que simplificar minha fração. Dá para simplificar? Ah, professor, acho que dá, né? Ó, 8 é par, 10 é par, então dá para dividir os dois por 2. Dividir 8 por 2 dá 4. Dividir 10 por 2 dá 5, né? Olha lá que bacana. Se no gabarito, né, nas alternativas, tiver o resultado em fração, ele vai te dar 4 sobre 5. Isso é muito importante da gente saber, tá? Dá 4 sobre 5. Professor, mas se ele não der 4 sobre 5, como que eu faço? Divide, olha lá, né? Pega o meu númerozinho e divide, ó. Vou fazer aqui em cima para vocês verem aqui, ó. 4 sobre 5 é a mesma coisa que 4 dividido por 5. Dá para dividir 4 por 5? Direto não, né? Porque 4, né, não é menor do que 5. Então, o que eu faço aqui, ó? Coloco um 0 aqui e um 0, vírgula aqui. Ah, professor, agora dá para dividir. Agora dá para dividir. 40 dividido por 5, né? Que número vezes o 5? Olha lá, tá vendo que a divisão, o inverso da divisão é a multiplicação? Então, que número vezes o 5 chegou em 40? Para eu fazer o processo inverso, né? Ou seja, dividir 40 por 5. É o 8, né? 40 dividido por 5 é 8. Então, 8 vezes 5, ó, menos 40 aqui, né? Só para a gente completar aqui, ó. Dá 0, resto 0. Deu o resto 0 para a minha conta. Ou seja, 4 dividido por 5 é a mesma coisa que 0,8. Ou seja, raiz, olha lá, de 0,64 é a mesma coisa que 0,8. Olha lá, que bacana, né? Olha que, como que fica legal aí, né? Eu vou mostrar aqui o slide todo para vocês aqui. Então, a raiz de 64 é a mesma coisa que 0,8, certo? Isso é muito importante a gente saber, tá, pessoal? Porque a gente precisa fazer algumas operações, né, em alguns certos cálculos, né, em algumas certas questões, que vai exigir de vocês um conhecimento maior. Olha que essa questão aqui, né, esse exemplo aqui, né, de 0,64, caiu o conceito de o que é número racional, né, para eu igualar as minhas casas, né, trocar 0,64 por um número, como que eu posso dizer, né, um número racional, né, 0,64 é um número racional, né, o 0,64 é um número, um quadrado perfeito? Porque 0,8 ao quadrado dá 0,64. Ele tem um valor exato, né? Não posso dizer que é um quadrado perfeito, porque ele tem vírgula, né? Então ele é um número decimal, né? Os quadrados perfeitos seriam lá o 1, 4, 9, né? Mas ali o 64, raiz de 64 é 8. Olha lá que bacana. Se a gente lembrar disso, a gente poderia já ir resolver essa raiz de uma forma mais direta, né? Raiz de 0,64 é 0,8. Só lembrar dessas condições aí,
Tudo bem? Lembra das propriedades, né? Se eu multiplicar 0,8 por 0,8, tem duas, ó, tem uma casa decimal em cima multiplicando e uma casa decimal embaixo multiplicando, ou seja, duas casas decimais. Então 0,64 tem duas casas decimais. Entra na, né? Você viu, a matemática puxa, né, todas essas regrinhas aí, certo? Vamos avançando aqui então, ó. Aí, quando eu não tiver uma raiz exata, o que eu vou fazer, professor? Às vezes eu preciso simplificar. Então, quando a gente não tem uma raiz exata, ou a gente chama isso de uma raiz não exata, né? Parece meio óbvio, né, o meu nome, o nome, né, que ela trata aí, né? Mas é bem simples, tá bom? Então, ele vai ser um número irracional. Se ela não é exata, ele é um número irracional. Então, vamos ver quando a gente resolve, né, isso aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que pegar o 8, né? Então, vou pegar o 8 e vamos fatorar o 8, porque é uma raiz quadrada, né? Pega o 8 e fatora. Então, o 8 é um par, então eu divido primeiro por 2, vai dar 4. Pego o 4 e divido por 2, dá 2. Pego o 2 de novo, divide por 2, dá 1. Encerrei aqui. Professor, não dá para fazer parzinhos. Não dá para fazer parzinhos, só dá para fazer um parzinho, né? Ó, 2 ao quadrado aqui. Ou seja, 8 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2. Professor, posso escrever 2 vezes 2 ao quadrado? Posso inverter ele? Pode, porque a ordem dos fatores não altera o produto. O que a gente vai fazer? Vai trocar aquele 8 ali, ó. Aqui são números pequenos, mas quando a gente começa a fazer com números maiores, isso aqui ajuda muito, né? Ó, então o que eu vou pegar aqui, ó. Pego ali, ó, o 8 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2. Eu vou colocar o quadrado aqui só para vocês terem uma noção. Professor, posso tirar todo mundo da minha raiz? Não. Eu só tiro só esse 2 aqui, ó, que vai para fora. Só esse 2zinho ali que vai para fora. O resto não, né? O outro 2 ali, ó, que não está sendo elevado, ele vai ficar dentro da minha raiz. Então, ó, o primeiro 2 ali que eu cortei a potência, né? Ela teve a equivalência dela, né, com o inverso, né, da minha raiz e a minha potência, né? Vai esse 2 para fora e o outro 2 ali continua lá dentro, lá, ó. 2 raiz de 2. Ou 2 raiz quadrada de 2. Pronto, simplifiquei a minha raiz. Professor, não tem solução? Não tem solução exata. A máxima simplificação disso é 2 vezes raiz de 2. Tá? É um vezes aqui, tá, pessoal? A gente não escreve, tá? A gente não escreve aqui o vezes, mas posso escrever, professor? Pode, mas a representação a gente não escreve, a gente deixa sem, né? Igual como se aqui fosse um parênteses, né? A gente também não precisa colocar que é vezes, mas existe o sinalzinho da multiplicação ali. Tudo bem? Então é 2 raiz de 2. O que o exercício pode falar para você é considere raiz de 2, por exemplo, né? 1,4, que é uma aproximação da raiz de 2. Raiz quadrada de 2, né? E aí você vai fazer o quê? Multiplica o 2 por 1,4, né? 1,4, que vai dar 2,8. O máximo que o exercício pode fazer é te dar um valor para você ter referência para substituir a raiz de 2, multiplicar e resolver, certo? Vamos ver aqui então a raiz de 50, raiz quadrada de 50. Raiz quadrada de 50 eu vou fazer aqui um pouquinho antes aqui, ó. Então vamos lá. Raiz quadrada de 50, ó, vou fatorar o 50 também, ó. Pegar o 50 aqui, fatora o 50. Ó, professor, 50 é par. Posso dividir por 2? Deve. Começa sempre pelo 2. Se eu dividir o 50 por 2, dá 25. Beleza, 25 não é um número par, então não dá para dividir por 2. Vamos tentar por 3? Ó, 2 mais 5 dá 7. 7 não é um múltiplo de 3, então não dá por 3. O próximo número primo é o 5. Todos os números que terminam em 5 e 0 podem ser divididos por 5. Professor, se também não for, aí tenta por 7. Qual que é a regrinha do 7? Já a partir do 7 em diante já fica um pouquinho mais complicado, tá? Aí é bom lembrar, né, quem são os múltiplos de 7. O que seriam os múltiplos de 7? Lembrar da tabuada. Tem regra? Tem regra. Mas vocês podem pesquisar depois com mais calma aí, né? Mas geralmente caem números mais tranquilinhos. Quem são os múltiplos de 7 mais comuns? É a tabuada do 7, né? Acho que geralmente não vai cair nada muito alto assim, né? Mas pega, monta a continha do lado, divide por 7 e vê se dá certo. Ah, professor, não deu. Então vai para o próximo número primo. O próximo número primo depois do 7 é o 11, né? Então vai para o 11. Quem são os múltiplos de 11?
11, 22, 33, 44, 55, até o 99. Depois do 99, né, é o 110, 110, 121 e assim vai, né? Monta ali do lado, né? Monta ali do lado e resolve. 25 dividido então por 5, né, que é o próximo número primo, vai dar 5, né? Certo? É um número quadrático aqui também, né? Ó, por 5 de novo, dá 1. Professor, é uma raiz quadrada, tem que fazer parzinhos. Só dá para fazer um parzinho, exatamente, e só com 5. Então vai ficar 5 ao quadrado. Ou seja, eu tenho aqui que 50 é a mesma coisa que 2 vezes 5 ao quadrado. Ou seja, só vai sair o 5 para fora da raiz, né? Olha lá como é que vai ficar então, ó. Vai ficar aqui raiz quadrada, vou fazer o quadradinho lá de novo, lá, né? Só para referenciar, beleza? Ó, vai ficar o quê? 2 vezes 5 ao quadrado. Só vai cancelar o quadrado do 5 ali, ó. O 5 vai para fora e o 2 permanece dentro da minha raiz, eu não consigo tirar. Ó, 5 raiz quadrada de 2. Acabou aqui minha conta. Eu coloquei 2 exemplos para vocês que a simplificação chega em raiz de 2, tá? Mas pode chegar numa raiz de 3? Pode. Se fosse raiz de 75, por exemplo, a hora que eu for fatorar, começa por 5 e termina em 3, né? Não vou conseguir, né, fazer essa divisão aí para uma divisão exata, né? Então, vai dar 5 raiz de 3, né? E assim por diante, tem vários processos. Professor, e se fosse, por exemplo, a raiz de 30? Raiz de 30, né? A raiz de 30. Se eu for fatorar o 30, começo por 2, né? Vai dar 30 por 2, vai dar 15. Aí depois por 2 não dá por 3, que dá 5, e depois por 5. Ou seja, os meus elementos da fatoração é 2, 3 e 5. Dá para fazer algum parzinho com 2, 3 e 5? Não dá. Então, raiz de 30 tem solução? Não, fica a raiz de 30. Porque 2 é um número primo, 3 é um número primo e 5 é um número primo. O que ele pode fazer para vocês é, considere raiz de 2, 1.4, considere raiz de 3, 1.7, considere raiz de 5, tarará, né? Assim por diante. E aí o que você tem que fazer? Não é uma multiplicação? Então você vai dividir em várias raízes e vai multiplicar vários números decimais. E consegue chegar a um resultado. Certo? Outras raízes. Aqui eu falei, né? Trouxe outras raízes, né? Só pra gente treinar também. Olha lá, é uma raiz cúbica. Então, qual que é a ideia, né, de uma raiz cúbica? Eu pego aqui meu 8, né? Fatoro o meu 8. Ah, professor, dá 3 vezes, né? 3 repetições do número 2. Isso, né? Ó, a gente já fez antes, né? Por 2 de novo dá 2, por 2 de novo dá 1. Só que agora é uma raiz cúbica. O que eu tenho que fazer numa raiz cúbica? Eu tenho que fazer triozinhos, olha lá, então vai dar o 2 ao cubo, ou seja, 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, olha que bacana. E aí, a hora que eu trocar lá, ó, vai ficar o seguinte, ó, raiz cúbica, né? Quando é cúbica, né? Eu preciso colocar o 3, tá? Eu preciso deixar o 3. Se eu não colocar o 3, se no meio da minha operação eu tirar o 3, vocês podem até se confundir com uma raiz quadrada, que a raiz quadrada é a única que não tem o índice lá em cima, tá? Que não precisa. Pode ter? Pode, com certeza. E eu coloco aqui, ó, 2 ao cubo. Ó, os 2 está ao cubo, tanto o meu radicando, né, o meu radical, né, quanto o índice, né, da minha raiz, quanto o expoente lá de dentro. Então, o resultado é 2. Vamos colocar aqui, ó. Resultado é 2, certo? Por quê? 2 ao cubo é 8, né? Que número vezes ele mesmo, né? 3 vezes, né? Ou que número elevado ao cubo que dá 8? É o 2. E o raiz quarta de 16? Ah, raiz quarta de 16. Vamos fazer a raiz quarta de 16. Vou fazer aqui do lado, ó. Pega o 16, fatora o 16. Ó, por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Ou seja, olha aqui, ó. Forma o quê? Raiz quarta, né? Ó, raiz quarta, então vou formar um grupinho com 4, né? Opa, faltou um aqui, né? Vai dar 2 elevado a quarta, né? Ou seja, 16 é igual a 2 elevado a quarta. Troco, né? Mas vocês vão ver que vai cancelar, né? Ó, raiz quarta, tenho que colocar o 4 obrigatoriamente, tá? 2 a quarta. Olha lá,
O expoente de dentro é igual ao expoente da minha raiz. Corta, corta. Sobra quem? O meu 2. Coloquei números mais tranquilinhos aqui para a gente poder trabalhar, né, com mais calma aí. Tá bom? Vamos para um exercício, né? Vamos lá para um exercício só para a gente treinar como que eles poderiam cobrar raiz, né, na prova, né? Coloquei um exemplo clássico aqui, ó. Coloquei um exemplo clássico, bem clássico aqui, ó. Um fazendeiro precisa cercar seu terreno que forma uma figura de um quadrado. Pessoal, ó, a figura forma, né, um quadrado. Olha lá, um quadrado de área, né? Área, olha lá, área de 100 metros quadrados. Para isso, ele irá dar 2 voltas com arame em todo o seu terreno. Sabendo que o preço do arame, né, o preço do metro do arame ali, né, equivale a R$ 2,50, quantos metros de arame ele irá precisar e qual o valor total gasto para cercar todo esse terreno? Bom, aqui a gente cai numa questãozinha, né, de interpretação, né? Tá vendo? Eu circulei muitos dados, né? Sublinhei, né, muitos dados ali. É muito importante a gente grifar, marcar esses dados, tá? Muito, muito importante. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, ele me deu lá que eu tenho um terreno quadrado. Vou tentar desenhar um quadrado aqui, né? Quadrado, qual que é a propriedade do quadrado? A propriedade do quadrado, pessoal, é que ele possui todos os lados iguais. Então, para eu poder saber quantos metros, né, de arame eu vou precisar, e ele vai dar 2 voltas, então, ó, 2 voltas aqui, 2 voltas aqui, 2 voltas aqui, 2 voltas aqui, né? Certo? O que vai acontecer? Eu preciso saber os lados do meu quadrado, né? Eu preciso saber quanto que o meu quadrado tem de lado. E como a raiz vai me ajudar nisso, professor? Ele me deu a área. A área de um quadrado é lado vezes lado. Como um quadrado, né? De uma figura quadrada aí, né? Um retângulo, né? Base vezes altura, ou lado vezes lado, né? Como um quadrado possui todos os lados iguais, né? E aqui ele me deu 100 metros quadrados. Ó, esse metros quadrados indica que a figura foi multiplicada, né? Um valor, né? Multiplicado 2 vezes, né? Chegou no 100, né? Ou 2 medidas, né? Foram multiplicadas e aí chegou no 100. Só que como eu tenho um quadrado, isso facilita. Por quê? Porque eu sei que essas 2 medidas são iguais. Então, que número elevado ao quadrado, né? Porque x vezes x é a mesma coisa que x ao quadrado. A área de um quadrado é a mesma coisa que o seu lado, né? Que a gente chama ou L ao quadrado, né? Ou pode falar assim, x ao quadrado. A área de um quadrado é igual a x ao quadrado. Qual que é a área que ele me deu? 100. 100 é igual a x ao quadrado. Ah, professor, posso fazer o inverso? Pode. Posso fazer que x ao quadrado é igual a 100? Pode também. A gente está como se fosse uma balança, né? Se eu inverter ela de lado, não muda nada na minha referência, né? Ou seja, que número elevado ao quadrado chegou no 100? O 10, né? Mas como que eu faço isso na operação? Tá vendo esse quadrado aí do meu x? Eu tenho agora uma expressão, né? Eu tenho ali uma função, né? Uma expressão do segundo grau, né? Por que segundo grau? É uma função do segundo grau quando eu tenho uma incógnita, né? Elevada ao expoente 2. Se for a minha incógnita ali, né? Elevada ao expoente 1 é uma equação do primeiro grau. Se for elevado a 2, é uma expressão, né, do segundo grau. Se for elevado a 3, uma equação, né, uma expressão do terceiro grau. Certo? E aí eu passo esse quadrado, qual que é? A gente sempre transforma, né, as minhas operações. Ah, tá multiplicando, eu passo dividindo. Tá dividindo, eu passo multiplicando. Tá sendo elevado, né, uma potência, eu passo como? Qual que é o inverso da potência? Raiz. Então, olha lá, x é igual a raiz quadrada, né, porque, ó, quadrado, né, porque é um expoente ao quadrado. Se fosse um x elevado a 3, aí seria uma raiz cúbica. Raiz quadrada de 100. Como a gente sabe, né, que 100, né, é a mesma coisa que 10 vezes 10, né? Então, a raiz quadrada de 100 é 10, certo? Então, cada lado do meu terreno, né? Olha lá, meu terreno, ele possui, olha lá, 10 aqui, 10 aqui. Ele tem 100 metros quadrados, então é 100 metros aqui. Desculpa, 10 metros aqui. 10 metros aqui também.
Como é um quadrado, todos os lados dele são iguais. Então, 10 metros em todos os lados, certo? Uma volta é a mesma coisa que somar todo mundo. A gente chama isso de perímetro. Então, perímetro é a soma de todos os lados. Então, quantos lados eu tenho? 4. Então, uma volta, né, é a mesma coisa que 4 vezes 10, né? Então, por que 4 vezes 10, professor? Porque eu tenho 4 lados, né? Então, perímetro, né? 4 lados de 10, né? Então, 4 vezes 10 é a mesma coisa que 40 metros. E 2 voltas de arame, né? 2 voltas eu vou passar pelo perímetro 2 vezes. Duplico, né? Se uma volta deu 40, então 2 voltas vai dar 80, né? 2 voltas, né? 2 voltas é igual a 80 metros. Então, ele vai precisar de 80 metros de arame. Tenho duas alternativas que vão me dar como 80 metros. O item B e o item E. Qual que é a alternativa correta agora, né? Agora, para a gente saber, ele me deu uma dica, né? Que o metro do arame custa R$ 2,50. Então, o que eu tenho que fazer? Pego 80 e multiplico por 2,50. Vou colocar o 2,50 aqui em cima. Por quê? Quando eu multiplico, né? Quando eu tiver aqui o meu número de baixo aqui, né? Multiplicando o meu fator aqui embaixo, né? Multiplicando, ele vai dar 0, 0, 0. Então, a gente só coloca um 0 aqui, simplifica a minha conta. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês preferirem, tá? Então, ó, eu coloco aqui um xzinho, né? Para lembrar que está multiplicando. 0, né? Vezes todo mundo ali, ó, vai dar 0. Então, se eu fosse fazer no método convencional, ó, vai dar 0, 0, 0. Coloco mais aqui e aqui vai dar o valor do 8, né? E aí, no final da conta, olha esse 0 repetindo aqui de novo, certo? Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode ignorar essa parte aí, né? E fazer o seguinte. Mantém só um 0, né? E continua a minha conta. Ficar 8 por 0 primeiro, né? Ó. Então, 8 vezes 0, 0. E continua a minha conta. 8 vezes 5, agora sim vai dar certo. 8 vezes 5, 40. Coloco o 0 lá embaixo e o 40 lá em cima. 8 vezes 2 dá 16. 16 mais 4, 16 mais 4 vai dar 20, né? Olha lá, coloco 20 ali, certo? E aí, como eu tenho, vamos lá, como eu tenho duas casas decimais, eu volto duas casas e coloco uma vírgula, ou seja, o resultado ali é 200, certo? Então, o resultado ali, eu vou gastar, né, R$200 ali. Ou seja, qual que é a alternativa? Alternativa B. Já mostrou ali para vocês ali já. Certo? Então esse é um exemplo aí de como, né, pode cobrar aí em uma questão de concurso. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida aí, nos chamem lá pelo WhatsApp, pelo fórum, né? Mande um e-mail, né? Entre em contato aí com a gente que nós estaremos à disposição de vocês. Tudo bem? Certo, pessoal? Muito obrigado, então. Até a próxima. Tchau, tchau!